Maurício Barbieri assumiu o comando técnico do Vasco em dezembro de 2022. Iniciou os trabalhos com uma pré-temporada que incluiu uma viagem em janeiro aos Estados Unidos no torneio da Flórida, onde foi derrotado pelo River Plate da Argentina por 3-0 e venceu o Inter de Miami pelo mesmo placar. Chegou às semifinais do Campeonato Carioca, caindo e eliminado para o Flamengo, mas com o time tendo boas atuações, vencendo clássicos contra Botafogo e Flamengo e jogando bem, mesmo nos clássicos que foi derrotado contra Fluminense e nas semifinais contra o Flamengo. Tal desempenho no estadual, levou esperança aos torcedores, que além do elenco atual espera que chegue mais reforços na janela de contratações do meio do ano. O Vasco no Campeonato Brasileiro. A sequência dos primeiros jogos do Vasco no Brasileiro preocupava os vascaínos, pois nos 4 primeiros jogos o Vasco iria enfrentar 3 postulantes ao título, Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense, e apenas o Bahia como um time de nível mediano. Vasco e Atlético. Mas para nossa felicidade, estreamos com uma bela vitória no Mineirão contra o Galo pelo placar de 2-1, com méritos a Maurício Barbieri, que armou um time muito sólido na defesa e com uma transição rápida para o contra-ataque e forte marcação na saída de bola do adversário. Deu certo essa estratégia adotada pelo treinador, pois conseguimos 2 gols logo no início do jogo, com gols de Andrei Santos e Gabriel Peck, que teve uma grande atuação. Nesse jogo todo o time jogou bem, com destaque ao sistema defensivo com os zagueiros Léo Pelé, Robson Bambu e o goleiro Léo Jardim, que garantiram a vitória nos momentos de pressão do Galo. Comente embaixo o que você achou da atuação do Vasco nessa partida. Vasco e Palmeiras. Após uma semana tumultuada fora dos campos por conta da tentativa da dupla Fla-Flu de impedir que o Vasco jogasse contra o Palmeiras no Maracanã, a justiça decidiu, e o jogo foi realizado no Maracanã com 60 mil pessoas e um clima de muita festa da torcida vascaína. O Vasco usou a mesma estratégia contra o Galo e o resultado inicial foi idêntico ao do jogo anterior, pois conseguimos ainda no primeiro tempo abrir 2-0, porém numa desatenção, tomamos um gol no finalzinho do primeiro tempo e sofremos o empate no segundo, terminando o jogo em 2-2, sendo pressionado pelo Porco e novamente a defesa e o goleiro se destacando. Comente embaixo o que você achou da atuação do Vasco nessa partida. Vasco e Bahia. Esse terceiro jogo foi marcado pelo retorno ao Vasco a São Januário em uma partida da Série A do Brasileiro após 2 anos. Como de costume, a torcida esgotou os ingressos em poucas horas do início da venda e fez uma grande festa. Pela primeira vez no campeonato o Vasco enfrentaria um adversário de nível mediano, jogando em São Januário e portanto, tendo a obrigação de tomar a iniciativa de atacar, como os comentaristas dizem, propor o jogo. Mas foi nessa mudança de estratégia de jogo que foi mostrado a nossa principal deficiência, que é a criação no meio-campo para furar o bloqueio de um adversário que joga mais fechado na defesa. Pois se nos jogos anteriores conseguimos os gols no contra-ataque, o Bahia esperou o Vasco, e com a ineficiência do Vasco em criar lances de gol, o tricolor baiano aproveitou um contra-ataque e marcou o único gol do jogo que selou a nossa primeira derrota no campeonato. Comente embaixo o que você achou da atuação do Vasco nessa partida. Vasco e Fluminense. A semana do jogo começou tensa fora de campo, com mais uma atitude mesquinha do Fluminense que ignorou um acordo entre os 4 grandes do Rio, que previa a divisão igualitária de ingressos para as torcidas em jogos entre os cariocas independente do mandante. Seguindo a tendência desleal da atual gestão tricolor, o Clube das Laranjeiras liberou apenas 10% da carga total dos ingressos, ou seja 4.000 ingressos, revoltando diretoria e torcida vascaína. O Vasco conseguiu o seu gol antes do primeiro minuto de jogo, com Pedro Raul que finalizou o passe de Alex Teixeira que havia roubado a bola em uma falha do goleiro Fábio. Mais uma vez conseguimos sair na frente em jogos contra favoritos ao título. Mas após esse gol relâmpago, o time adotou uma postura covarde, respeitando demais o adversário e dessa forma sofreu o empate no início do segundo tempo e se não fosse a defesa e principalmente o goleiro Léo Jardim, que fechou o gol, sairíamos amargando a segunda derrota no campeonato. Comente embaixo o que você achou da atuação do Vasco nessa partida.
Com 5 pontos, na 11ª colocação na tabela, a 2 pontos da zona de rebaixamento e também a 2 pontos do G4, qual será a postura do nosso treinador para resolver os problemas de criação no meio de campo para que o Vasco consiga dominar e vencer as partidas contra as equipes de nível mediano no Brasileiro? Deixe seu comentário e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado!